Bem, Felipe, eu sou designer, né? Designer de experiência do usuário. Já trabalho com design desde 2011. E falar da onde eu nasci na região metropolitana de São Paulo, mas eu cresci no interior de São Paulo, em Botucatu. Morei 7 anos em São Paulo recentemente, e na pandemia, né, no começo da pandemia, retornei para o interior de São Paulo. Agora estou de novo em Botucatu, morando aqui oficialmente. Então, o momento que eu estou aqui agora é Botucatu, no interior. Um pouco sobre o Cashhood, inclusive. O Cashhood é essa plataforma de gerenciamento de podcasts. Você pode distribuir seus podcasts por ali. E igualmente acontece com Spotify, com Apple Podcast, Google Podcast. Você distribui o seu podcast. Começa por isso. O Cashhood começa na mesma pegada, só que ele te entrega mais experiência. Você pode criar um canal completamente personalizado, fazer muito mais com o seu podcast ali dentro, colocar suas redes sociais, perfil dos membros da equipe, ter um áudio trailer, uma capa personalizada, várias dessas coisas. E como você mesmo já disse, dá para também fazer conteúdo exclusivo, o que nenhum deles dão, né? Então, que nem você já tem ali no Cashhood mesmo o seu conteúdo exclusivo. Então, assinantes do seu canal podem se tornar membros, e sendo membro, ele recebe esse conteúdo só para ele ali. Eu acho que esse é uma passada rápida sobre o Cashhood nesse sentido. Ela é 100% brasileira? 100% brasileira. A gente começou com a ideia do Cashhood lá em 2017. Eu sou ouvinte de podcast desde essa época, comecei a ser designer lá em 2011, e eu sempre ouvi muitos casters reclamando, né? Eu falo caster já no resumo de Aham. podcaster. Os casters reclamando de diversos problemas da mídia. Ah, porque é difícil eu conseguir novos ouvintes, é porque é difícil, as pessoas chegam no meu episódio, acham que o meu episódio é longo, quem gosta do episódio já gosta que ele seja longo, mas quem não gosta fica variando muito de um para o outro e não me conhece, não sabe quem eu sou. Então eu fui mapeando cada uma dessas dores, anotando e falando, nossa, alguém poderia fazer alguma coisa diferente. E foi lá para 2017 que eu resolvi eu mesmo empreender e fazer alguma dessas dinâmicas. Em 2018 me uni à minha sócia atual, a Maristela, ela é desenvolvedora. E em 2020 o aplicativo foi lançado e entramos também dentro de uma aceleradora, a UOL. Não é o UOL do portal de notícias, é WOW, que é a maior aceleradora independente de startups no Brasil. Então, sim, eu dei uma resposta bem longa para sua única pergunta de se é brasileira. É brasileira, é dentro de uma das aceleradoras brasileiras, sim. Eu amo que toda vez que alguém dá uma pergunta, ou dá uma resposta assim bem elaborada, tipo, fica bem legal. A primeira vez foi eu conversei com um menino que é. Ah, esqueci, é um termo que não é da minha bolha, assim, mas é um negócio muito foda. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, tá bom, posso finalizar o episódio por aqui. Eu falei, tô me sentindo um boçal. Não, não, mas sensacional. É que assim, se eu for falar de podcast, dessa história que eu já venho trilhando nesses anos todos, né? Que nem eu comentei com vocês, que Casa de Ferreira Espeto de Pau é o primeiro podcast, esse aqui, esse episódio, o primeiro podcast que eu estou gravando Viu, podcast Shoren? do lado do Exclusiva. podcaster, exclusivíssimo, exclusivíssimo. Mas assim, a minha experiência enquanto ouvinte, lá em 2011, principalmente, quando eu era extremamente viciado em podcast, eu ouvia 15 canais diferentes por semana, assim. Caramba. Então, eu realmente fiquei apaixonadíssimo pela mídia. E então era muito nesse quesito de ter a experiência do ouvinte, mapear qual que são as felicidades e as dores de ser um ouvinte, e do lado do caster, fazendo pesquisa, obviamente, eu falei com diversos casters, para entender quais seriam as oportunidades, as dores, os benefícios de se produzir um podcast. Uhum. Hoje no Brasil existem mais de 3 mil podcasts ativos, e imagine, sabe que a grande maioria ainda faz muito por hobby, por exemplo, porque a mídia tá se expandindo, tem se expandido nos últimos anos. O Brasil já é o segundo país que mais ouve podcast no mundo, mas ainda assim tem muito caminho para crescer. Eu comparo muito o podcast com o vídeo do YouTube. Se você olha o vídeo pré-YouTube, eles estavam num local que, se você quisesse criar algum conteúdo, distribuir, você ia distribuir por e-mail, criar um blog, distribuir sozinho. E o podcast, até antes da entrada do Spotify, até mesmo no Brasil,
ele tá um pouco ainda nesse cenário de que se você quisesse criar o seu, você tinha que criar o seu blog e nascer sozinho e distribuir seu conteúdo. Com o Spotify, como ele tem muita gente ouvindo música por lá, foi fazendo uma troca, né? A pessoa já estava ouvindo música, talvez ouvia um podcast ali, e aumentou um pouco esse cenário. Mas ainda assim, o podcast precisa de ser mais bem tratado, que nem o YouTube trata o vídeo, né? Você pode ter um canal personalizado no YouTube, você pode ter comentários direto nos seus episódios, você pode fazer várias formas de monetização do seu canal dentro do YouTube, você faz tudo lá. Você não precisa ficar dependendo de outras dinâmicas. E hoje o podcast ainda está nisso. Se você cria o seu podcast, tem muita gente que precisa criar um blog para poder mostrar essa identidade visual. É nisso que o Cashhood vai lá e coloca. Não, você pode criar uma identidade visual, um canal bem grande, uma capa chamativa aqui, assim, para mostrar o que você vê ao mundo. Contar em 1 minuto o seu áudio trailer ali para mostrar o seu podcast, o que ele é. Porque tem gente que tem preguiça de ouvir 1 hora de um programa para saber se vai gostar, né? Então, em 1 minuto, resume ali. Quem são as pessoas que estão por trás do podcast? Olha o perfil delas ali, porque é como se fosse uma rede social. Você tem um pouco mais de entrega, de fato, de aproximar o ouvinte do caster, principalmente dos novos casters, né? De novos canais. Aquela coisa de os canais mais famosos, que tem milhares, centenas de milhares de ouvintes, que bom que eles chegaram lá, mas como que faz para todos os demais? Para toda essa cauda longa, esse monte de podcast que está nascendo, que já tem às vezes 2 anos de vida, 3 anos de vida, e está galgando a audiência, né? Como que eles crescem? É um pouco nessa problemática que o Cashhood nasce, querendo dar mais suporte e mais espaço para eles também.